Caros seres, minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, alienígenas, entes energéticos, todos em geral, o universo todo. Isso é para ampliar a divulgação das minhas ideias. Mesmo que elas não sejam usadas no momento, elas podem ser usadas no futuro. Tá certo? Agora eu vou discutir o seguinte. Bem, meu nome é Ferruccio Millet. Eu vou discutir o seguinte. Existem algumas diferenças entre como se comportam estrategicamente os países mais organizados e os menos organizados. Isso é um modo educado de dizer, tá certo? Em termos de por que eu vou falar isso? Pelo seguinte, nos países organizados, muitas das decisões, principalmente dos dirigentes, dos altos dirigentes, elas são calcadas em um monte de análises, pesquisas, discussões, simulações. Né? Elas não são decididas no momento, sem pensar. Ao passo que em muitos dos países não tão organizados, as decisões dependem do dirigente ou de como é que ele acordou naquele dia. E muitas vezes elas não são nem informadas direito, né? Tem informação parcial, análises muito precárias, simulações nenhuma, tá certo? Portanto, as decisões de países menos organizados não são tão eficientes, não alcançam os objetivos que querem, principalmente de longo prazo. Já as decisões em países mais organizados, elas têm maior chance de atingir os objetivos, tanto a médio e a longo prazo, porque elas são muito mais informadas, muito mais analisadas, simuladas, não? Então o impacto delas é medido exaustivamente. Bem, para mostrar isso, eu vou dar alguns exemplos. Eu anotei aqui algumas coisas da minha experiência, Eu poderia fazer uma revisão da literatura sobre tudo que aconteceu desde o início da existência dos humanos até agora para mostrar isso. Mas isso seria muito extenso e não seria tão pessoal. Então eu vou dar alguns exemplos pessoais.
em que eu estive envolvido, certo? Por isso que confirmei empiricamente isso é que eu acabei de dizer, certo? Bem, tem um monte de experiências, né? Eu nem sei por qual começar, mas vamos começar com algum. Ah, eu recebi um fellowship do convênio NASA, National Science Foundation, NASA, National Aeronautic Space Administration, NSF, é National Science Foundation. É um convênio que financiava, isso financiava a pesquisa, mas ela tinha uma certa exigência. Ela só financiava pesquisa a nível doutoral e em uma das 10 melhores universidades. Nas outras não tinha fellowship para elas. Só se fosse a pesquisa numa das 10 melhores universidades. Então, como eu me estava naquela situação, eu recebi essa fellowship desse convênio NASA, National Science Foundation. É bem restrito, bem prestigioso. Inclusive, até para a própria universidade, eu estava na Universidade da Pensilvânia, ela ficou muito satisfeita de receber essa fellowship, ou seja, a NASA pagava o tuition, as despesas todas para universidades referente à minha estadia lá e minha pesquisa. Como é que eu cheguei a isso? Primeiro, eu fui enviado do Brasil para Estados Unidos para fazer doutorado, porque eu trabalhava no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. Só que naquele momento, os meus documentos ainda diziam que eu era iugoslavo. De fato, é só no papel. Né? Eu já expliquei num vídeo anterior, mas eu vou explicar rapidamente. Eu nasci num lugarzinho que muda de dono a cada briguinha que tem, tá certo? Então já foi do Império Austro-Húngaro, já depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália tomou aquele pedaço, então ficou sendo italiano entre as duas guerras. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia, que foi criada artificialmente de pedaços do Império Austro-Húngaro, ele chamava-se Iugoslávia, né? Iugoslávia do Sul. É um país artificial que pegou um pedaço da Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Montenegro, assim por diante. Então, e atualmente aquele pedaço, quem manda lá é a Croácia, certo? Etnicamente, eu sou croata e italiano, tá certo? Do lado do meu pai, croata, do lado da minha mãe, sou italiano. Então, quando nós saímos daquele momento que era
Iugoslávia, para sair de lá, meu pai teve que fugir, porque eles não deixavam ninguém emigrar, né? Estava um sistema de, como que se diz, comunista, né? Então, não estava tão agradável assim. Então, meu pai, como não deixava ninguém emigrar, meu pai atravessou a fronteira para a Itália de noite, porque ele conhecia a região toda, né? E fugiu para a Itália. Mesmo porque meu pai tinha servido a marinha italiana. Ah, aí ficou minha mãe com a minha irmã e eu, pequenos. Aí deixaram ela sair comigo, com a minha irmã, como se fosse italiano, um passaporte provisório italiano. Só que quando chegamos na Itália, aí naquele momento a Itália não estava deixando, naquele momento o pessoal, os italianos imigrar da Itália. E a situação também não estava boa lá. Então, para imigrar para o Brasil, ah, meus pais disseram que nós éramos iugoslavos. Que chegava lá, quem cuidava dessa coisa era a ILO, International Labour Organization, ou OIT, Organização Internacional do Trabalho. Mas só você dizer o que você quisesse, eles falavam, pá, tudo bem, você disse que é iugoslavo, pá. Aí, chegamos no Brasil, modelo 19, que é modelo de estrangeiro, dizendo que a gente era iugoslavo. Ai, ai. Aí eu fiquei assim, como iugoslavo até início de ser adulto. Aí eu fiz um concurso para o governo do estado, professor de física do governo do estado, mas para tomar posse do concurso, eu tinha que ser ou brasileiro naturalizado. Então tive que me naturalizar. Então eu já era adulto, aí me naturalizei brasileiro, abandonei minha cidadania supostamente iugoslava para ser brasileiro. Aí quando pedi bolsa de estudo do CNPq para fazer doutorado, quem que tinha que dar a última palavra era o SNS, Serviço Nacional de Informação. Demorou um pouquinho assim, o ex-comunista, iugoslavo. Sim, mas na graduação ele não fez, não aprontou nada. Apesar de eu estar em duas universidades que eram. Fiz duas universidades ao mesmo tempo, física e engenharia mecânica, e que as duas eram bem agitadas, né? Na década de 60, no final da década de 60. Mas como eu sabia que, sendo iugoslavo, eu não podia me dar o luxo de ser pego nem, nem em manifestação numa universidade, faculdade e nem na outra. Então, geralmente, ou eu saía antes de começar a confusão da manifestação, ou eu chegava depois de que já tinham recolhido o pessoal. Bem, então, aí, tendo o aval do SNI, Serviço Nacional de Informação, aí o governo americano me deu também o clearance para receber fellowship da NASA. É cômico, mas é coisa.
Bem, então eu estou lá nos Estados Unidos fazendo doutorado e tinha lá ali do lado, tinha um Foreign Policy Research Institute, um instituto que fazia pesquisas para o governo americano. Ele estava lá com um projeto de analisar a situação econômica, política, social, militar dos países da América Latina para ver que postura que os Estados Unidos deviam ter com relação a cada um deles, né? Se deviam intervir ou não, de que modo intervir, ou assim por diante. E, nesse momento, nós temos dois brasileiros lá, bancando os consultores. Um que era, os dois brasileiros naturalizados, um que era húngaro e eu que era iugoslavo. Agora, como a gente não parecia brasileiro, né? Porque olha para a cara e assim, pô, não, esse não parece. Parece mais europeu, né? Que nós éramos europeus. Então, ele cuidava mais de dar palpite na área econômica e eu dava palpite em outras áreas. Então, analisamos a situação. Por exemplo, na situação do Brasil, nós sugerimos, olha, era uma ditadura militar no Brasil, mas ela era mais ou menos correlacionada com os interesses dos Estados Unidos, então deviam deixar ela aí funcionando, não precisava intervir naquele momento no Brasil, porque era dos interesses americanos continuar daquele jeito. Aí no caso do Chile, já com Salvador Allende, ali a ideia dos americanos era intervir naquilo, né? Mas eu tinha informação privilegiada porque eu tinha um colega meu de doutorado que justamente ia trabalhar no planejamento estratégico junto com o inventor do planejamento estratégico, no planejamento estratégico do Chile, lá junto com Salvador Allende. Então me parecia que era uma experiência interessante ele ser desenvolvida no Chile, né? Mas como também os decisores americanos são meio burros, eles não adotaram essa nossa postura, falando, não, deixa ter o experimento socialista lá para ver como é que é esse socialismo libertário, liberador, democrático do Chile, né? Pode ser que tenha alguma ideia interessante surgindo lá. Não, depois de um certo tempo lá, botaram a CIA, derrubaram o governo, o governo do Chile. Então, nem sempre os dirigentes seguem as tuas orientações, tá certo? Uma pena. Talvez fosse um experimento interessante, né? Nunca nós vamos saber. O Brasil vive tentando fazer isso, mas não parece que dá certo. Não sei se vai se ter chance de fazer isso aqui também no Brasil. Mesmo porque está passando a onda de socialismo, comunismo, né? Já se viu que não deu certo. Não que a ideia seja interessante, é ideal. O que não é ideal é o ser humano que vai implementar. Quem não, quem não se quadra, não inventarem um ser humano que se adeque a essa sociedade socialista comunista. Entendeu? Esse que é o problema.
Também naquele momento apareceu um problema lá da Olimpíada de Munique, né, em 72, 1972, Olimpíada de Munique. E nessa Olimpíada apareceram lá os terroristas palestinos, que mataram acho 11 atletas judeus, rodado. E os americanos não sabiam como lidar com terrorismo, né? Então, mesmo nesse projeto que era sobre a América Latina, nós botamos lá um anexozinho sugerindo o que fazer no caso de terroristas, né? Porque ainda os americanos não tinham ideia de como é que se lidava naquele momento com terroristas. Então, nós sugerimos esse ex-húngaro e eu que eles deviam identificar esses potenciais terroristas e segregar da comunidade, né? Existem várias possibilidades, né? Podia ser colocado nas bases militares de Okinawa, das Filipinas, da Alemanha, um monte delas. Mas chegou-se à conclusão que o melhor lugar seria Guantánamo, que era em Cuba, que é suficientemente perto dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. Então, porque para lidar com terroristas você não vai obedecer totalmente os direitos humanos, né? Então, você vai ter que ter uma legislação paralegal. Não é ilegal, é paralegal. Tem a legal, que é para as coisas normais. Ilegal é fazer aquilo que não está na lei. Agora, tem a paralegal, que ela é acertada entre as potências, entre as potências, e que nem sempre obedece todos os quesitos de direitos humanos, tá certo? Então, um terrorista se usa uma orientação paralegal, tá certo? Não é ilegal, mas é paralegal, é acertada e não é nem escrita. Ai, ai. Então, eles passaram a seguir essa ideia. Aí começaram a encher Guantánamo, botar lá um presídio. Se bem que agora não funciona mais o Guantánamo, né? Quer dizer, sabe por que não funciona? Porque, principalmente com o pessoal do Talibã, ficaram lá 10 anos presos em Guantánamo, e para eles era como se fosse colônia de férias, né? Um lugar quentinho, gostoso. Colônia de férias na praia. Aí, num certo momento que eu estava com a União Europeia, que estavam preocupados com infraestrutura crítica, onde um pequeno espaço relacionado a como que se lida com o terrorismo, porque a infraestrutura crítica você tem que se preocupar com as infraestruturas. Agora, o maior problema é quando tem terroristas querendo derrubar a infraestrutura. Aí o que você faz? Você tem que segregá-lo. Aí o acerto que se fez não, mandar para Guantánamo não está funcionando, é colônia de férias. Então, o que vamos fazer? Tem um outro lugar que talvez não seja tão agradável assim. Vamos mandá-lo para St. Andrews Air Force Base. Onde fica isso? No Polo Sul. Vantagem de estar lá, que você pode até deixar solto o pessoal que você quer segregar. Por quê? Deixa ele solto. Olha, a tua obrigação é só limpar
a pista de pouso aí do avião, para ganhar um prato de comida e dormir num lugar não tão congelado. Se fizer isso, você ganha teu prato de comida, tuas 8.500 calorias por dia. Porque se não comer 8.500 calorias, você morre de frio. E também, se você quiser fugir, pode fugir, pô. É só sair andando aí pelo gelo a 3.000 quilômetros. Aí você chega ali na beira do mar, aí nada mais 1.500 quilômetros de mar gelado e chega ali no pontinho da América do Sul. Então não precisa nem se preocupar muito que eles vão fugir, pô. Agora, esse acerto foi